Olá, pessoal! Eu sou a professora Jossana Ferreira e a gente vai falar um pouquinho sobre associação de componentes, ok? Bom, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho, relembrar um pouquinho como é que a gente calcula a associação de resistor, capacitor, indutor. Vai ter uma novidade aí que seria essa conversão estrela-triângulo, que também é uma forma de simplificar circuitos, tá? Os conceitos de divisor de tensão e divisor de corrente e como que a conversão de fontes, né, pode ajudar também a gente a simplificar circuitos, tá? Então, resumindo, é isso que a gente vai ver aí nesse vídeo. Bom, primeiro de tudo, quando é que a gente sabe que elementos estão em série ou que elementos estão em paralelo? Eu sei que a gente está habituado a olhar, né, e dizer, é série, é paralelo. Mas, às vezes, a gente pode ter uma falsa impressão que alguns elementos estão em série e não estão, ou o contrário, não estão e a gente acha que está, e o mesmo para o paralelo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se ater à definição, que é o caminho mais certo, mais seguro, para a gente ter certeza se aqueles dispositivos, aqueles elementos estão em série ou em paralelo, ok? Então, quando é que a gente sabe que dois elementos estão em série, né? Dois, por exemplo. A gente vai dizer que eles estão em série quando eles compartilharem a mesma corrente. Independente de como eles estiverem dispostos no circuito, se a mesma corrente que passa em um passa no outro, então a gente vai dizer que esses elementos estão em série, tá? Já para dizer que os elementos estão em paralelo, eles têm de compartilhar a mesma tensão. Eles têm de estar submetidos à mesma diferença de potencial. Ou seja, o potencial num terminal de um tem que ser igual ao potencial no terminal do outro. E os outros dois terminais também têm de estar sobre o mesmo potencial. Então, se isso acontecer, a gente diz que os elementos estão em paralelo, certo? Bom, só para a gente então situar um pouquinho, né? Exemplificar. Primeiro aí nesse circuito, né? Olhe e analise. Quais desses elementos vocês acham que estão em série? E aí? Eu vou primeiro falar dos erros, tá? Um erro muito comum, né, é as pessoas dizerem que, por exemplo, X4 e X5 estão em série, tá? E lembra da definição? Dois elementos vão estar em série quando eles estiverem submetidos à mesma corrente. Então, se eu olhar aqui para X4 e X5, entre eles tem um nó. Então, esse nó vai fazer com que a corrente, quando chegue nesse ponto, ela se divida. Então, a corrente que passa em X4 não será a mesma corrente que passa em X5. Então, eles não estão em série, ok? Então, por favor, ninguém vai cometer esse erro, tá bom? Primeiro, para ter certeza se os elementos estão em série, então eles têm de estar submetidos à mesma, eles têm de estar sendo percorridos pela mesma corrente. Se isso acontecer, ok. O que está claro aqui que está em série? X1 e X2, né? Obviamente está a mesma corrente. X3 e X7 também. Só que eu não sei se todo mundo percebeu, mas a corrente que passa em X1 e X2 é a mesma corrente que passa na fonte E é a mesma corrente que passa nesse elemento X8. Então, X8 também está em série com X1 e X2, tá? Então, lembre do conceito, é só ver quem está sendo percorrido pela mesma corrente, porque aí sim, aqueles elementos estarão em série. Tá? Só para a gente deixar mais claro aqui, né? Tá dividido por cor, né? As correntes. Então, o que é azul aqui, que eu chamei de corrente A, tá percorrendo esse ramo, então ele tá fazendo com que esses elementos todos fiquem em série. Então, X1, X2, X8 e E, os 4 elementos estão em série, tá? Da mesma forma, que o IC está percorrendo X3 e X7, então os dois estão em série, e nota que X4 e X5 não estão em série. Por quê? E B, né? Se ela tiver esse sentido. Quando ele chega nesse nó, essa corrente chega nesse nó, ela se divide. Uma parte vira ID e uma parte vira IE. Então, a corrente ID não necessariamente é igual a IB, só se E fosse zero, né? Que não é o caso porque eu tenho um elemento. Então, muito provavelmente essa corrente não é zero, tá? Então, né? Só prestar atenção nas definições que a gente não erra mais, tá ok? E quando a gente tem os elementos em série, como é que a gente calcula esse equivalente, né? Só relembrando. A regra para resistor e indutor é a mesma, tá? Então, se eu tenho N elementos em série, né? Se eu tenho N resistores em série, como é que eu calculo esse resistor equivalente? É simplesmente a soma dos N resistores. O mesmo para indutância. Então, se eu tenho N indutâncias em série, então minha indutância equivalente vai ser a soma das N indutâncias. Já capacitor, eu tenho uma regra um pouquinho diferente, né? Se eu tenho capacitores em série,
o inverso da minha capacitância equivalente vai ser igual à soma dos inversos de cada capacitância. Então, quando eu substituo aqui na equação, eu acho o meu equivalente e vou achar aí quem é o capacitor que eu posso substituir por esse conjunto de capacitores em série, certo? Bom, e quem está em paralelo, né? Pegando esse mesmo exemplo aí, né? Quem eu posso afirmar aí que está em paralelo, né? Vamos pensar. Bom, paralelo sempre é mais fácil, né? Eu tenho de ver que elementos estão sobre o mesmo potencial. Então, nesse caso aqui, né, eu só tenho submetidos ao mesmo potencial, né, os elementos X5 e X6, né? Por quê? Porque se eu olhar esse conector de cima de X6 e esse conector de cima de X5, ambos estão conectados no mesmo ponto, tá? E se eu olhar para os outros dois conectores, né, os da parte de baixo, os dois também estão conectados. Ou seja, o potencial nesse ponto de X5 é o mesmo potencial nesse ponto de X6. E do outro lado a mesma coisa. O potencial nesse lado aqui de X5 é o mesmo do lado de X6. Então, esses dois estão em paralelo. Os demais não estão. Sempre que eu me deparo com um elemento, eu mudo o potencial, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu partir aqui do positivo da fonte, né, da fonte E, eu tenho esse potencial YA, desculpem. YA. Quando eu encontro esse elemento, o meu potencial vai mudar, já passa a ser YB. Encontrei outro elemento, já mudou, passa a ser YC, e assim sucessivamente. Cada cor define um potencial. Então, se vocês olharem para X5 e X6, né, ó, os terminais de cima de ambos estão conectados em Y, no potencial YE, e nos conectores de baixo, ambos estão conectados em YF. Então, enquanto eu não tiver outro elemento, eu estou no mesmo potencial. Então, YF, vamos supor, esse potencial verde, ele é esse mesmo ponto aqui que está conectando X7, é o mesmo ponto que conecta X6 aqui embaixo, X5 aqui embaixo e X8 aqui na direita. Já desse outro lado esquerdo aqui de X8, já é outro potencial, porque eu tenho uma queda de tensão em cada elemento, né? Então, já mudei o potencial, certo? Então, não vamos errar mais. Sempre se ater à definição, para saber se o elemento está em paralelo, né? Só ver se os elementos estão submetidos ao mesmo potencial, ok? Bom, e como é que eu calculo esses elementos equivalentes, né? Eles estando em paralelo. Então, as regras se invertem, né? Para resistor e indutor sempre são as mesmas regras. Então, eu tenho aqui que para um caso de eu ter N resistores em paralelo, tá? O inverso do meu resistor equivalente vai ser a soma dos inversos de cada resistor, tá? Mesma coisa para indutor. O inverso do indutor equivalente é a soma dos inversos dos indutores. Aqui, se eu tiver apenas dois elementos, vale aquela regra de eu botar direto, que é o produto sobre a soma. Lembrando que essa regra só vale quando eu tenho dois elementos em paralelo. Se eu tiver três, aí eu já vou ter de refazer essa regra, que não é mais essa equação, tá bom? E já o capacitor em paralelo é a mesma regra dos resistores e indutores em série, é o contrário, né? Então, se eu tenho aqui N capacitores em paralelo, o meu capacitor equivalente é a soma dos N capacitores, certo? Então, aí a gente tem como calcular esses elementos, né? Os equivalentes série e os equivalentes paralelos. Bom, uma novidade, eu acredito que para muita gente, seria a conversão estrela-triângulo, tá? Quando a gente estuda circuitos trifásicos, a gente usa bastante esse recurso, porque é dessa forma que é feita a ligação trifásica, né? Ou estrela ou triângulo, nas ligações, né? Enfim, nas residências, no caso das trifásicas, nas indústrias, né? Nas subestações, então são feitas ou estrela ou triângulo, dependendo, né, da situação. Bom, o que é a ligação estrela, ou Y, tá? É uma ligação onde eu pego três elementos e um ponto comum, né? Então, como tá aqui, ó. Então, eu pego, se eu pegar esses elementos A, B e C, né? Então, um dos terminais, eu vou juntá-los, né? Tendo um ponto comum, que normalmente a gente chama de neutro, esse ponto, tá? E o outro terminal é onde justamente eu vou fazer as conexões. Então, é como se eu tivesse aqui um dispositivo com três conectores, A, B e C, tá? Já o caso do triângulo ou delta, né, a ligação triângulo ou delta, eu pego esses mesmos três elementos e faço uma configuração diferente. O final de um é o início do outro, o final de um é o início do outro, e a junção entre eles é justamente o ponto onde eu vou deixar disponível para fazer a conexão. Também é um dispositivo com três terminais, tá? E é bem conveniente a gente poder converter um no outro, ou Y para delta ou delta para Y. E a gente vai ver como fazer essa conversão, tá?
Bom, vamos supor o primeiro caso. Eu tenho a minha configuração em Y e quero achar qual é o meu equivalente para converter em delta. O que é fazer essa conversão? Quer dizer o seguinte, que eu vou tirar essa estrela, vou tirar esses 3 elementos dos pontos A, B e C, e nesses mesmos pontos A, B e C, eu vou conectar o delta, tá? Aí esses elementos são exatamente o mesmo, se eu tirar aqui, por exemplo, RA, RB e RC, eu pego esses mesmos elementos, RA, RB e RC, só faço mudar a configuração para delta? Não. Para ele ser equivalente, eu preciso calcular esse novo valor, tá? Eu posso fazer isso, mas eu tenho que fazer essa correção no valor, tá bom? Então, como é que seria isso? Eu vou tirar esse Y e vou colocar esse delta no lugar, tá? Para isso, eu só preciso redesenhar, claro, e colocar os meus novos valores, tá? Então, ó, note qual é o meu objetivo. Eu quero sair do Y, ou seja, eu conheço os valores de RA, RB e RC, eu quero tirar esse Y e eu quero inserir o delta. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho de calcular quem é o meu RAB, o RBC e o RCA. E que elementos eu tenho para calcular isso? O que eu conhecia já em Y, que era RA, RB e RC. Então, por exemplo, para eu calcular o RAB, né, que é o meu elemento em delta, eu vou pegar o RA vezes o RB, mais RA vezes RC, mais RB vezes RC, dividido por RC. E vou fazer isso para calcular os 3 elementos, né, de acordo com essas equações aqui, tá? Então, dessa forma eu consigo tirar o meu Y, tá, e substituir no lugar por um delta, fazendo a correção no valor desse elemento, no caso aqui dos resistores, tá bom? Bom, e o contrário, se eu tenho um delta, né, eu tenho esse delta, aí eu conheço os valores de RAB, RBC e RCA, aí eu vou retirar esse delta, vou inserir o Y, então eu tenho de calcular esses valores novos aí para a configuração Y, né? Então, eu vou tirar esse delta, vou inserir esse Y, né? Mas preciso calcular quem é RA, RB e RC, partindo de RAB, RBC e RCA. Então, quem é o meu RA? Então, basta que eu faça RAB vezes RCA dividido RAB mais RBC mais RCA e vou fazer a mesma coisa para descobrir os 3 elementos. Isso pode parecer um pouco trabalhoso, né? Então, se realmente eu precisar trabalhar com elementos diferentes, eu vou ter de calcular cada um separadamente e vai dar um certo trabalhinho, sim. Mas, dependendo do circuito que eu estiver simplificando, vale a pena porque às vezes eu não tenho outra forma de simplificar. Tá? Ou a outra forma também é mais trabalhosa do que essa. Então, só que, lembra que eu falei que a gente usa muito disso lá quando a gente está estudando circuitos trifásicos? Então, lá, normalmente a gente trabalha com circuitos equilibrados. O que quer dizer equilibrados? Quer dizer que os valores são iguais. Né? No Y, por exemplo, o RA é igual ao RB, que é igual ao RC. No delta, RAB é igual ao RBC, que é igual ao RCA. Então, quando eu vou fazer essa conversão de Y para delta, se eu coloco aqui, por exemplo, que RAB é igual a RCA, que é igual a RBC, eu vou ter uma relação só de 3 de um para o outro, tá? Então, fica bem mais simples para a gente trabalhar quando esses valores são iguais, tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com a regra genérica, tá? Porque a gente vai usar isso não no circuito trifásico, mas para simplificar circuitos. Então, é importante que a gente tenha essa noção mais abrangente, tá ok? Bom, outro conceito que a gente vai inserir é o de divisor de tensão, tá? O que danado é esse divisor de tensão? Na verdade, eu preciso decorar isso, eu preciso usar dessa forma? Não, mas ele facilita porque é uma coisa tão recorrente que você sempre faz tanto esse cálculo que às vezes é bom você já fazer direto, né? E você pode já fazer direto, tá? Então, o que caracteriza um divisor de tensão? Na verdade, é um circuito, basicamente quando eu tenho um circuito simples, na maioria das vezes uma única malha, onde eu tenho uma fonte que essa fonte ela está se dividindo, por exemplo, para 2 ou mais resistores, tá? Então, se eu tenho uma fonte e 2 resistores, essa fonte ela vai se dividir proporcionalmente para esses 2 resistores. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a tensão em cima de um deles só, então basta que eu use essa regrinha do divisor de tensão, né? Que eu já tenho isso diretamente, sem precisar calcular a corrente, tá? Então, realmente é uma forma direta de calcular essas tensões, né? Que são divididas, né? A partir dessa tensão que está fornecendo para os elementos todos no geral, tá bom? Então, basicamente é essa configuração que a gente tem aqui, tá? Então, eu tenho uma fonte de corrente que eu chamei de uma fonte de tensão que eu chamei de e essa fonte ela está alimentando 2 resistores em série, tá? Eu vou calcular tudo para a gente, né, deduzir como a gente chega na expressão, né, que é bem simples, mas só para vocês entenderem. Então, eu vou definir aqui uma corrente I, né, circulando, e vou calcular essa corrente I, tá?
Da lei de Ohm, eu sei que V igual a RI, né? Ou I igual a V sobre R. E para esse circuito aqui, que é uma única malha, qual a tensão que eu tenho? Só E. Então, E vai ser minha tensão V. E quem é a resistência? É a resistência equivalente. Como eu tenho dois resistores em série, o equivalente vai ser a soma dos dois. Então, eu posso dizer que essa corrente I é igual a E sobre R1 mais R2. Né? Até aí tudo bem, né? Então, qual é o meu objetivo? É escrever V1 em função de E, tá? Obviamente que vai depender dos resistores também, né? Porque eles que vão definir qual a proporção, né, que vai ser dividida essa tensão tá? Para eles aí. Então, se eu pego a tensão V1, né, a lei de Ohm sempre ela é válida, né, ou no circuito equivalente ou para cada elemento individualmente. Então, se eu olhar só para o resistor R1, V igual a RI. Quem é o V? A tensão sobre ele. Quem é o R? É o próprio resistor. E a corrente é a corrente que passa através dela, tá? Né, desse resistor. Então, essa corrente I, né, que é a corrente total do circuito, também é a corrente que passa em R1. Né? Então, eu tenho que o V1 é igual a R1 vezes I, tá? Esse I é exatamente essa corrente aqui que a gente calculou anteriormente, né? Escrita como sendo E sobre R1 mais R2. Então, substituir aqui. E fiz a mesma coisa para V2. V2 é R2 vezes a corrente que passa pelo R2, que também é I. Quando eu substituo I aqui, também tenho E sobre R1 mais R2. Quando eu arrumo tudo, eu fico que quem é a minha tensão V1, em função da tensão E, vai ser o resistor que eu quero achar a tensão, no caso V1, então R1, vezes a tensão que está se dividido pela soma de todos os resistores, tá? Eu já estou falando aqui para o caso genérico, mas, enfim, se eu tenho dois resistores, aqui vai ser só R1 mais R2. Então, como é que eu calculo V2? Da mesma forma, V2 vai ser R2 dividido por R1 mais R2 vezes a tensão que está se dividindo. De novo, eu preciso memorizar isso, né? Você acaba memorizando de tanto praticar. Mas não necessariamente, você pode sempre achar a corrente, depois você vem e substitui aqui. Mas se quiser fazer direto, não tem problema algum, tá? Facilita fazer direto, tá bom? Bom, e quando a gente tem mais do que dois resistores, né, submetidos aí a uma mesma tensão, essa tensão nesses resistores também vai se dividir proporcionalmente. Então, essa regra, se a gente deduzir para N resistores, vai dar exatamente essa regra aqui, ó. Se eu quero a tensão no resistor N, então essa tensão vai ser o próprio resistor N, dividido pela resistência equivalente, né, que é a soma de todos, porque estão em série, vezes a tensão que está se dividindo, né, para todos os resistores, tá? Então, essa é a regra genérica do divisor de tensão, para N elementos, tá? Notem que se por um acaso a gente tiver, por exemplo, entre aqui R1 e R2, se eu tiver um ramo saindo para alimentar outra coisa, essa corrente I, ela não vai ser a mesma que passa em R1 e R2 mais, né? Ela passa em R1, quando chega no nó, ela se dividiria. Então, aí essa regra já não vale mais. Então, essa regra para o divisor de tensão só vale para essa situação. Quando todos os elementos estão em série, tá? E o equivalente dele em série está submetido a essa tensão E, tá? Então, só vale para essa situação, certo? Bom, por outro lado, a gente tem também o divisor de corrente. O que é esse divisor de corrente, tá? É quando a gente conhece a corrente que chega num nó e ela vai se dividir para dois elementos, tá? Né? Que é justamente a situação, né, similar, né, paralela ao divisor de tensão. Então, se a gente conhece uma corrente que chega no nó, a gente pode escrever essas correntes que se dividiram em função dessa corrente que chegou no nó, tá? Que está alimentando esse nó, tá? Então, seria essa situação aqui. A gente tem essa corrente I, né, que é conhecida, vamos supor que ela é conhecida, né? E eu quero escrever I1 em função de I e quero escrever I2 em função de I, sem ter de passar pela tensão nos elementos. A gente vai passar aqui porque eu vou deduzir, tá? Mas a expressão final que eu vou obter é I1 em função de I, tá bom? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou calcular esse resistor equivalente, tá? Porque aí da lei de Ohm V igual a RI, o meu V total vai ser E, o I é a corrente total que passa na fonte, né? E o resistor equivalente é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, né? Fazendo lá que o inverso do equivalente é igual à soma dos inversos, né? Então, a gente tem que E é igual a R, que é o equivalente, vezes I, né? Que é justamente essa expressão aqui. E o que eu quero achar, lembrando que é I1, né? E I2, né? Então, I1 da lei de Ohm, eu sei que vai ser V sobre R. Quem é o V? É a tensão que está sobre R1. Quem é a tensão que está sobre R1? É o E, porque o E não está em paralelo com R1, então os dois têm a mesma tensão. Se eu conheço a tensão, então eu conheço a tensão em R1 também. Então, a tensão em R1 é E, né?
E como eu quero a corrente 1, vai ser E dividido por R1, né? Que é justamente essa expressão aqui. Só que eu escrevi E aqui anteriormente em função de I e dos resistores, né? Do resistor equivalente. Então, eu vou substituir E aqui, tá? Eu isolei aqui 1 sobre R1 vezes E, que é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 vezes I. E eu fiz a mesma coisa para I2. I2, né, vai ser V sobre R, o V também é E, porque E está em paralelo com R1, que está em paralelo com R2, tá? Então, o I2 vai ser E sobre R2, e eu substituí o valor de E também, que eu cheguei nessa mesma expressão. Aqui, nota que dá para cortar, ó, esse R1 com R1, e no I2, o R2 com R2, tá? Então, nesse caso, a minha expressão, né, para o divisor de corrente, ficam essas expressões aqui. Ou seja, a corrente I1 é igual ao outro resistor, ou seja, se eu quero a corrente em I1, né, em R1, no numerador eu vou botar o outro resistor, R2, dividido pela soma dos dois, vezes a corrente I, que é a corrente que chega no nó, que está se dividindo. Então, com o mesmo raciocínio, quem é I2? É o outro resistor, R1, dividido pela soma dos dois, vezes a corrente que está se dividindo, tá? Então, notem que a regra é bem parecida com a equação lá do divisor de tensão. O que muda aqui no divisor de tensão é a própria resistência, tá? E no caso do divisor de corrente, é a outra resistência que está no numerador, certo? Então, de novo, eu preciso decorar isso, preciso memorizar isso? Não necessariamente, né? Você pode sempre calcular os passos intermediários, que eu calculei aqui, mas se você lembrar, facilita muito na hora de resolver as questões, tá ok? Bom, e para a gente fechar, né, esse vídeo, a questão da conversão de fontes, tá? O que tem dessa conversão de fontes? Na verdade, às vezes, a gente tem algumas situações que eu tenho uma fonte de tensão, tá? Mas se fosse uma fonte de corrente, facilitaria minha conta. Ou o contrário, eu tenho uma fonte de corrente, se fosse uma fonte de tensão, minhas contas ficariam mais fáceis. Então, a gente tem como migrar de uma para outra, tá? Então, o objetivo é a gente ver como migrar de uma fonte de tensão para uma fonte de corrente, tá? Ou o contrário, de corrente para tensão também. A questão é que elas simplesmente do jeito que estão aí, só os terminais, eu não tenho como fazer essa conversão. Para isso, eu preciso trabalhar com umas fontes reais, tá? Ou seja, minha fonte de corrente real, tá? Eu represento com um resistor em paralelo. E a fonte de tensão real, eu represento com um resistor em série, tá? Porque representa as perdas que cada uma tem, né? Cada uma dessas fontes apresenta, tá? Bom, então como é que eu faço isso? Vamos supor que eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com a sua resistência e quero migrar para uma fonte de tensão. Bom, o resistor vocês já notam que ele é o mesmo. Então, eu vou pegar esse resistor RF que está em paralelo e vou escrever em série com a minha fonte de tensão. O que resta eu saber para fazer essa conversão é como é que eu relaciono IS, que é o valor da fonte de corrente, com VS, que é o valor da fonte de tensão. Essa relação, ela se dá apenas pela lei de Ohm, tá? Onde o resistor é justamente esse resistor que é comum nos dois modelos. Então, ó, se eu tiver essa fonte de corrente em paralelo com esse resistor, eu posso escrever como uma fonte de tensão em série com esse mesmo resistor, onde o valor de VS vai ser quem? Vai ser IS dividido por RF, tá? Então, VS... vai ser RF vezes IS, tá? Ou seja, só cumprir a lei de Ohm. E se eu tiver ao contrário? Se eu tiver a fonte de tensão em série com o resistor e eu quiser migrar para a fonte de corrente, então eu vou pegar esse resistor, colocar em paralelo com a fonte de corrente, e quem vai ser o valor dessa fonte de corrente? Vai ser o VS dividido por RF, ou seja, o IS vai ser igual a VS sobre RF. Tá? É só seguir a lei de Ohm que a gente tem essa relação entre os valores da fonte de tensão e da fonte de corrente. Mas lembrem que eu só posso fazer essa conversão se a fonte de corrente estiver em paralelo com o resistor e a fonte de tensão estiver em série com o resistor, tá? Porque é comum, às vezes, a gente ver, né, em provas ou em exercícios, os alunos fazerem essa conversão com, por exemplo, a fonte de tensão em paralelo com o resistor. Não funciona, a regra não vale, tá? Só vale se for fonte de tensão série com resistor e fonte de corrente paralelo com resistor, tá certo? Bom, então para hoje era isso, né? Esse vídeo era sobre associação de componentes, como simplificar componentes, né? Passando pelas fontes e por essas configurações novas, que é o caso do estrela-triângulo, tá bom? Então até a próxima, até mais!